Deixa eu trazer aqui essa outra notícia do dia que está repercutindo muito, gente. Essa fala do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. Ele participou de um evento no final de semana lá no interior de São Paulo e ele disse que houve um planejamento de golpe, mas que não foi efetivado. Vamos ver. Planejamento de golpe, é melhor. Mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de janeiro e o Supremo diz que aquilo foi golpe. Olha só que absurdo. Camarada com um pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente. Eles classificam, falam que aquilo é golpe. Mas tem uma outra fala depois do Valdemar eu queria ver, que eu considero... fazer o VAR do Kassab rindo dessa frase. A gente põe ali. Vai. Eu acho essa frase aqui, que eu botei no blog, a mais importante, porque ele diz assim, neste mesmo evento, o Supremo decidiu, temos que respeitar. Gente, isso aqui caiu como uma bomba no bolsonarismo. Imagine só os bolsonaristas que estão às turras com o Supremo há, sei lá, 1 ano, 2, 3 anos. Aí vem o presidente do PL dizer, não, o Supremo decidiu, a gente precisa respeitar a decisão. Aí ele faz essa avaliação toda de que teve um planejamento de golpe, mas não se efetivou, mas olha só, Bolsonaro e tal. E aí, eu comecei a receber várias mensagens, várias ligações de bolsonaristas super irritados com o Valdemar, achando que Valdemar está, como eu coloquei aqui, rifando. O Valdemar, eles usam de forma específica, mas é o Centrão, tá? O Centrão rifando o ex-presidente Bolsonaro porque estão pressionando para uma definição de uma candidatura em 2026. Aí, vários aliados de Bolsonaro nas redes sociais, Paulo Figueiredo foi ao Twitter, Ricardo Salles, Fábio Weingarten, Valdemar falando com todo mundo, dizendo, não, gente, espera aí, não foi isso que eu quis dizer. O Bolsonaro, nosso líder, o Bolsonaro, a candidatura de 26, é que eu tô rindo, porque na semana passada o Valdemar veio aqui e disse que a candidatura em 26, quem vai decidir vai ser Bolsonaro e a vice também, tá? Isso foi antes da decisão do Supremo. Aí, passada a decisão do Supremo, a primeira fala pública do Valdemar é essa aqui. O Supremo decidiu, vamos resolver, vamos respeitar. E a tecla SAP é, vamos resolver. O que nós vamos fazer? Porque ele é um político pragmático, gente. Eles querem eleger. Essa avaliação dos radicais de nem eleição não é só sobre ganhar, não funciona com essa turma aqui do Centrão. Esquece, precisa combinar com a turma do Centrão. Para eles funciona, para essa não. E quem tem bancada são eles. Eu não sou adivinho, não, mas hoje na CBN eu disse que o Valdemar ia explicar essa declaração e dizer que não tinha dito e tal. E é o que ele sempre faz, ele é um falastrão e se enrola com as palavras e depois... Eu vou trazer, porque de fato ele se explicou, ele me mandou uma mensagem aqui, eu vou ler, mas se puder rodar de novo só a imagem, porque eu sei que o Otávio quer comentar, e eu quero fazer um comentário sobre como foi esse evento. O Valdemar estava muito à vontade nesse evento, porque os aliados dele me dizendo, Sadi, você repara até na estética, tudo. O Valdemar estava no final de semana, num evento, interior de São Paulo, achando que estava batendo papo. E aí, essa turma falando que o Valdemar falava assim, como é que eu vou imaginar que isso vai viralizar e tal? E aí eu falando, gente, hoje não existe mais isso. Você fala qualquer coisa em qualquer lugar. Se você tiver uma posição de destaque, como é o presidente do PL, isso vai ganhar as redes sociais. Isso aqui repercutindo um monte, só se fala disso no bolsonarismo. O que diz o Valdemar? É claro que eu não disse isso nesse sentido. Falei com uma condicionante. Se tivesse, imagina que tivesse, vamos supor que, foi no campo do imaginário. Está claro, nunca houve planejamento, muito menos tentativa. O próprio ministro do Supremo, Luiz Fux, confirmou isso. O que importa deixar claro é que não houve golpe. O presidente Bolsonaro sempre afirmou que não ia aceitar nada fora da Constituição. Ele recuou de qualquer ideia nesse sentido e conduziu a transição de forma democrática. Esse é o fato. Otávio. O Valdemar, quando foi em Brasília a entrevista que ele deu aqui no Estúdio I, ele falou, não, mas esse julgamento não pode, coitado do Bolsonaro,
porque não tem como recorrer, você ser julgado do Supremo, coitado, é uma instância só, não tem duplo grau de jurisdição. Cara, o Valdemar foi condenado pelo STF, não ficou pedindo anistia, não ficou articulando para o Congresso fazer motim, não ficou mandando o filho ir para o exterior pedir retaliação. Ele foi, pegou a pena, cumpriu e deu a volta por cima. Hoje é presidente do partido mais importante da Câmara. Então, se ele tivesse que dizer alguma coisa para o Bolsonaro, assim, lute como um Valdemar e não como um covarde. E outra coisa... Mas é isso, gente, porque o argumento dele naquele dia que o Bolsonaro tá desesperado, porque sofreu o que o Valdemar sofreu, e ele está aí, ó. E, Valdo, tem uma outra coisa, né? Por ser um político pragmático, o Valdemar também, ele entende de expectativa de poder. Então, ele está vendo que tem uma janela para você construir uma candidatura no campo da direita, centro-direita, que pode até passar por Bolsonaro indicar a vice, mas ele sabe, embora não vá dizer isso publicamente, vou repetir isso várias vezes desse jeito, como eu coloco aqui, o Centrão estava feliz da vida, no sentido da política, para que alguém resolvesse a questão de Bolsonaro, porque eles estavam incomodados com esse debate interditado na direita. Quem vai ser o candidato em 2026? E eu contei aqui na sexta-feira, um aliado de Bolsonaro assistindo ao programa, depois me escreveu dizendo: todo mundo sabe que Bolsonaro vai deixar para os 45 do segundo tempo essa indicação. Então, quer dizer, o timing do ex-presidente Bolsonaro vai ser o timing do Centrão, vai ficar esperando ele esticar essa corda de candidatura de algum filho, ou ele, ou o Eduardo, enfim, um desses na cabeça de chapa, mesmo estando inelegível, e o Centrão não pode fazer nada, não pode decidir, não pode conversar, não pode debater quem vai ser o candidato. Andréia, olha, o Valdemar, não, olha, na minha intenção, na verdade, era defender o presidente Bolsonaro, não queria atacá-lo, longe de mim. Eu só talvez tenha errado na entonação. O que eu queria dizer é o seguinte, ó, se tivesse havido um planejamento de golpe, bom, não, ele falou, houve um planejamento de golpe, você olha ali, e se você observa toda a fala dele, ele vem construindo algo dentro da tese que é debatida pelos advogados de Bolsonaro, pelos aliados de Bolsonaro, só que ele dá traduz com outras palavras que são mais autênticas, né, e refletem mais a realidade. Ele fala, ó, ele critica o STF, diz que a decisão foi exagerada, que o STF não deveria ter feito o que fez, mas se fez, tem que ser respeitada. E depois ele entra na linha, e houve um planejamento de golpe, né? Houve planejamento de golpe e começa a tecer ali comentários para defender a sua tese. Então ele falou, conversando hoje com os aliados, tanto de Bolsonaro quanto de Valdemar, disseram, foi um sincericídio, não passou disso, um sincericídio. Ele queria defender Bolsonaro, achando, olha, Bolsonaro disse que estavam discutindo alternativas para evitar a posse de Lula, né? Alternativas legais, não eram legais, fazer uma intervenção no TSE, anular a eleição, decretar estado de sítio, não tem nada de legal nessa questão, né? Então, mas aí ele, olha, o pessoal defende isso, né? Mas aí ele traduziu, olha, houve planejamento do golpe, mas não teve ato executório, que foi o que os ministros do Supremo entenderam, que teve sim, teve o planejamento do golpe, como diz o Valdemar, e existiram também os atos executórios, como definiram os 4 ministros que votaram pela condenação. A frase foi considerada um desastre, dá munição para os líderes governistas que já estão planejando usar essa frase dele ali em qualquer sessão, em qualquer reunião em que venha a ser debatido o projeto da anistia, né? Ele agora tenta dizer, não foi bem isso que eu quis dizer, queria defender Bolsonaro. E queria mesmo, olha, ele discutiu o golpe, mas não aplicou o golpe, então não tem crime. Foi isso que ele falou, né? Só que com essas palavras, deu munição para o governo, né? Enfraquece a articulação do governador Tarcísio, né? Tarcísio diz que essa fala de Valdemar não pesou em nada na decisão de desistir de vir a Brasília, mas com certeza contribuiu, né? Porque ele vira o grande articulador, o protagonista com
da defesa do projeto da anistia e vem Valdemar dizendo o seguinte, olha, houve o planejamento do golpe. Joga uma bola, me disseram, né? É uma bola nas costas do Tarcísio. E o Tarcísio disse, ó, não quero ficar tão colado assim com a minha imagem nessa questão da anistia. Já defendi, já fiz o que tinha que ser feito para pautar o projeto, agora a bola está com os líderes no Congresso. Então, André, foi classificar de sincericídio de Valdemar uma bola nas costas. Ele disse que estava querendo defender, realmente, a seu estilo, ele queria defender. Errou, segundo ele, na entonação. Eu acho que não na entonação, mas no uso das palavras. André? É a interpretação do Valdemar do voto do Fux. Não é? Ele estava só querendo botar em palavras comuns a tese do Fux. Agora, Malu, é fã ou hater? É aquela história, né? Com um aliado desse, quem precisa de inimigo, gente? É uma coisa incrível, né? Agora, eu fiquei lembrando da vez que ele veio aqui. Eu quero lembrar, até falando em transparência, que ele é transparente. Super. E você perguntou que é aliado ou hater. Teve um carnaval no Rio de Janeiro, Merval, que o Itamar recebe uma ligação dizendo que tem uma moça querendo conhecê-lo, Lilian Ramos. Quem leva Lilian Ramos? Lilian Ramos estava sem, né? Foi fotografada e descobriu que ela estava desnuda naquele carnaval. Quem levou Lilian Ramos para Itamar? Ué, Lives? Valdemar Costa Neto! Não lembrava disso. Não lembrava disso, não? Não lembrava disso. Valdemar Costa Neto é quem leva a Lilian Ramos. É uma amizade que às vezes dá um certo assim, problema. A transparência sempre teve presente Nesse caso, literalmente. Deu um grande problema a transparência da Lilian Ramos nesse caso. Mas esse é o Valdemar Costa Neto. Eu lembro quando ele veio aqui, uma das vezes, bem no comecinho, ele disse que o Bolsonaro não era normal. Aí deu um problema. Aí depois ele falou, não, na verdade ele é acima do normal. Muito melhor que normal. Muito melhor do que normal. É que ele fala, porque para político, né, assim, eles estão tão treinados que eles vão indo, são um sabonete. O Valdemar não, ele vai falando. E da última vez que ele veio aqui, há 2 semanas, o problema ali era Eduardo Bolsonaro. E depois, quando acabou aquela entrevista, ele falando, não, vai ser o candidato que o Bolsonaro quiser, vai ser... ele estava bem, dava para ver que ele estava segurando a onda. E quando acabou a entrevista, alguns aliados de Valdemar me disseram assim, ele não pode dizer outra coisa, porque... o problema, quem não quer o Eduardo Bolsonaro é o pai Jair, não é o Valdemar, porque o Eduardo estava muito incomodado dizendo, se o Tarcísio vier e sair candidato à presidência, eu vou sair do partido, era isso, lembrei agora. O Eduardo Bolsonaro dizendo que vai sair do PL porque o Valdemar não dá o tamanho que ele tem, está reclamando, da mesma forma que ele reclamou com o pai, que o pai o chamou de imaturo. E aí o Valdemar disse, não, aqui o Bolsonaro vai resolver tudo. Quando acabou a entrevista, a turma do PL me procurou e falou, ele está falando isso, mas é porque ele sabe que ele não precisa fazer nada. Quem não quer o Eduardo candidato à presidência é o pai, por causa de tudo isso que a gente falou no começo. Sabe que quem tem mais chance é um candidato competitivo como o Tarcísio. O pior emprego da política brasileira é ser presidente de partido dos Bolsonaros. É sempre a dor de cabeça. O pior emprego. O Valdemar até que está sobrevivendo bastante. Acho que não, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que só sendo assim, liso assim. Cara, botou o Braga Neto dentro do PL, vai falar do fundo partidário, você vai falar do fundo partidário, que traz muito dinheiro, mas dá muita dor de cabeça. É igual alguns empregos, é tanta dor de cabeça que não vale a mas pena. essa é uma dor de cabeça que ele gosta. Ele gosta. Não é uma dor de cabeça que ele Sabe acha. o que é grave? Ele toma uma grave o seguinte, pirona, pronto. esse lado pitoresco, engraçado e folclórico do Valdemar, que é isso que ele relativiza a gravidade das declarações dele. Está à frente do maior partido do Brasil, que delega a Bolsonaro a função de definir quem vai ser candidato. E diz em público, que foi em público, e de forma pausada, porque às vezes você está numa frase corrida, você encaixa uma declaração e depois o recorte da frase, de fato, pesa o contexto. Não, olha, pegaram só um trechinho. Ali não, tinha começo, meio e fim. Houve planejamento do golpe. Houve planejamento do golpe e fica por isso mesmo. O candidato dele, que segundo ele planejou o golpe, continua sendo uma voz de liderança, o macho alfa do PL lá para definir quem vai ser candidato e de que jeito ano que vem. E não há nenhuma declaração, que é o que se espera, dizendo assim, não vai dizer isso, na transparência dele. Foi um erro. Não admitiremos no PL qualquer chapa
que repita ou ouse repetir o erro de planejar golpe. Não, foi planejou, mas não executou, a vida segue.